Prezados colegas, agentes de saúde de todo o Brasil, eu sou Arovel, agente de saúde aqui na Bahia. Nesse vídeo eu vou falar da próxima disciplina. Você vai conhecer aqui a disciplina número 8 do nosso curso técnico. Vou trazer, além, claro, de explicar o tema, vou trazer também já detalhes do conteúdo. Então, muito importante você saber o que vai estudar nessa próxima disciplina. Já adiantando aqui para você, a disciplina número 8, ela tem o tema doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira. De início aqui você já vê doenças emergentes, você pode considerar, por exemplo, doenças novas, né? Covid-19 surgiu em 2020, então é uma doença que emergiu, que surgiu recentemente. Claro, tem diversas outras, né? Que você pode considerar uma doença emergente, que são doenças que vêm afetando a população mais recentemente. Quando eu digo mais recentemente, não estou dizendo em curto de tempo menor, pode ser até há 30 anos atrás. É uma doença emergente que continua aumentando. Por exemplo, a dengue também até pode ser considerada emergente, né? Porque ela continua. Então, é uma doença que não regrediu, ela continua. E reemergentes na realidade brasileira quer dizer doenças que foram consideradas, por exemplo, extintas, né? Doenças consideradas erradicadas e que depois de alguns anos voltaram novamente. Por exemplo, aí você pode ver o sarampo, né? Que é uma doença, claro, tem diversas outras, né? Mas o sarampo é um dos exemplos, né? Que pode ser considerado que recentemente teve novamente caso de sarampo. Então, são doenças que, mesmo que tenha ali poucos casos, então é considerada até erradicada, né? Especialmente quando não se registra mais nenhum caso, ou quando é muito isolado em uma única região. Então, reemergente, um exemplo que eu trago aqui pode ser o sarampo, né? Mas tem outras doenças, por exemplo, que ainda continuamos tendo cuidado, por exemplo, a paralisia infantil, ela é uma doença que ainda se continua os cuidados para que ela não volte a reemergir, para que ela não volte novamente a ter casos, né, no Brasil. Então, afetava muito aí, especialmente também, claro, as crianças, né, recém-nascidas, né, com essa doença, né, paralisia, né? Então, sobretudo aí até o início dos anos 90, né, ainda se tinha casos, depois disso fui tendo maior controle, especialmente com a imunização, a vacina super importante, e ainda hoje continua o programa de vacinação. Isso porque ainda há lugares, né, no mundo que ainda não foi erradicado, então essas doenças elas podem voltar, até por essa questão de globalização. Então, é, vem pessoas, o fluxo, né, de migração, né, de turismo é muito grande, né? Então, pode voltar novamente alguns casos de doenças que foram consideradas já erradicadas. Então, nessa disciplina você vai entender, sobretudo aí como surge uma doença. Você vai entender os cuidados, né, para se evitar que as doenças erradicadas voltem novamente. Então, você vai ter aqui 15 horas de conteúdo, né? Uma disciplina muito simples. Vai ter o fórum, que vai com certeza ser avaliativo, vai valer nota, e também as questões que você vai responder. Ela vai estar disponível na terça-feira, dia 21 de janeiro, e você terá como prazo até o dia 4 de fevereiro. Então, você vai ter aí um prazo. é, um prazo aqui de mais, né, de uma semana, até o dia 4 de fevereiro. Então, 15 dias, né? Você vai ter 15 dias para responder essa disciplina 8. Então, a próxima disciplina, você tem um prazo maior. Portanto, não precisa ter tanta pressa de fazer tudo no mesmo dia e absorva o conhecimento, sobretudo os e-books, materiais complementares, aula interativa. E eu tenho facilitado isso para você. Inclusive, gravo sobre a aula interativa, explico sobre a aula interativa em vídeo. Assim facilita você também o seu conhecimento. Também eu faço vídeos com leitura e breves explicações
dos materiais complementares, especialmente o e-book, que é onde tem ali o conteúdo principal dessa disciplina e que é mais difícil você estar lendo pelo celular. Portanto, eu vou fazer vídeos aí da disciplina também número 8 na próxima é, terça-feira 21, né, dia 22, dia 23. Então fique atento aí ao canal. É bom que você esteja inscrito no canal, ative o sininho que tem logo aí abaixo. Aí você coloca lá todas as notificações e aí você vai ser avisado. Outra forma também de você ajudar é deixando o like. Isso é muito importante para que o YouTube possa enviar para outras pessoas que em outros momentos já viram esse canal, né? Agentes de saúde que já viram algum vídeo, eles passam a receber novamente se tiver engajamento. Então, engajamento é curtidas e comentários. Então, deixa aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer outro texto que você queira também estar compartilhando comigo. Eu vou falar agora sobre a doença, sobre doenças emergentes. Você vai entender o que é que você vai estudar. Bem, esse material complementar, esse material aqui, ó, você tem 1.483 páginas, é o conteúdo completo do curso técnico. Se você quiser, pode fazer contato comigo também. Então, você vai entrar em contato comigo aí pelo 759 92 50 5106 e aí você fala comigo sobre o interesse seu de receber também esse material. Claro, deu o trabalho de organizar, né, de selecionar. Aqui foi retirado as partes que não tinham conteúdos, né, que não são educativos, né, que são partes ali burocráticas, sumários, né, páginas em branco, então aqui está bem organizado. Vamos aqui falar do tema doenças emergentes. Vamos falar o que o que são doenças emergentes e reemergentes aqui na realidade brasileira. Então aqui vai falar sobre a importância de conhecer sobre elas para o nosso trabalho como ACS e ACE. Então vamos entender aqui. As doenças emergentes são aquelas que não são conhecidas em um determinado local ou região geográfica e que por algum motivo aparecem. Exemplo que eu falei, também Covid-19. É uma doença que não era conhecida, né, da população, teve uma origem ali na China, né, e chegou ao Brasil também. Então, o exemplo aqui também é a AIDS, considerada ainda emergente. Então, teve ali um foco maior nos anos 80, 1980, claro, mas o primeiro caso de AIDS, né, é anterior, antecede a essa data. E antes, claro, havia já com certeza muito mais antes, mas as pessoas não tinham, né, noção que se tratava disso, né? Então, até identificar o vírus, que a AIDS é através de um vírus, então isso leva alguns anos, né? E nos anos 80 foi que teve ali uma grande crescente, né? Claro, mais também a mudança de comportamento, né? Também, claro, associado aumento populacional, né, globalização maior. Então, tudo isso vai contribuindo para o desenvolvimento de algumas doenças. Elas rapidamente chegam, né, aos diversos recantos, né, do Brasil. Então, a AIDS teve ali conotação muito grande na década de 80, inclusive ali artistas, né, que faleceram, né, vítimas aí da AIDS, né? Então, naquele tempo, era uma doença emergente, uma doença nova. Exemplo, a Covid-19 também. A Covid-19 ainda continua tendo casos, claro que já controlados, né? Mas ainda existe, sim, ainda tem casos. Então, são doenças que continuam, né? Doenças reemergentes são aquelas que reaparecem em um local ou região que já teve contato prévio com a doença. Então, é, pode ser que em algum país ou algum estado brasileiro ainda tenha essa doença, mas em outro pode não ter tido mais. Então, às vezes, quando volta, né, esse lugar, por exemplo, malária, tem estados no Brasil que não registra casos de malária já há muito tempo. Mas, claro, no Amazonas ainda tem, né, região norte especialmente. Então, em determinado lugar, essa doença pode reemergir, né? E outras ainda é uma doença emergente, ainda é uma doença que está em ascensão, aumentando os casos. Não é muito o caso da malária, mas só citando aqui um exemplo, que a malária, é,
O sarampo também, né? Pode ser considerado uma doença reemergente, né? Que pode estar voltando, né? Então, um exemplo clássico é a dengue. O Brasil foi assolado por essa doença no início do século XX e quase 100 anos depois, na década de 80, ela voltou. Então, veja aí, ó, tornando-se um problema imenso na saúde pública e que permanece até hoje. Então, a dengue, ela continua ainda em um estágio de crescimento, né? Infelizmente, aí trazendo novas doenças, né, transmitidas pelo Aedes aegypti, né, a exemplo aí recentemente associadas ao Zika vírus, a chikungunya, que não se falava. Então, antes era somente a febre amarela e a dengue, né, que eram transmitidos ali a partir do Aedes aegypti. Aqui você vai entender como surge uma doença. Então, para que haja o surgimento de uma nova doença ou reaparecimento de uma antiga, há necessidade da existência de um micro-organismo. Então, a grande maioria são os vírus e também, claro, tem bactéria. Então, as bactérias, hanseníase é através de bactérias, né? São bacilos, mas tem outras doenças que são através de vírus. Há exemplo ali do próprio coronavírus, de outra doença que eu acabei mencionando aqui agora também, da dengue também, né? Que também é através, o AIDS também é através de vírus, né? Então, vírus não tem vida, mas se manifesta ali, se desenvolve em um organismo vivo, no caso ali no ser humano, no animal. E bactéria tem vida, bactéria tem célula, então ela tem vida e ela pode também se duplicar, se multiplicar, né, de uma forma aí exagerada. Então, o contato com o ser humano, direto ou indiretamente, por vetores. Vetores são os meios, né? Então, às vezes, tem ali os macacos também, né, que são considerados, por exemplo, alguns vetores relacionados à febre amarela, às vezes se identifica muito em lugares em que se encontram, né, aqueles diferentes tipos, né, de saguins, né, que chamam por aqui, né, em outra região do Brasil tem outros nomes, né, micos, né, vetores, exemplo ali também, por exemplo, o cachorro, né, ele pode ser um vetor para algumas doenças, né, que também pode vir através de animais, né, o morcego. Então, aqui referente à disciplina de microbiologia e parasitologia. Inclusive, tem vídeos aí sobre essa disciplina no canal. É importante que você volte, leia, veja o vídeo, na verdade, e você vai obter esse conhecimento. Aqui diz que esses agentes já existem na natureza e muitas vezes estão presentes em animais que estão próximos ao homem. Então, muito bem observado aqui. Eu já tinha até mencionado, sem ler, essa parte aqui. Então, às vezes, tem alguns vírus que já foram erradicados, né? Não aparecem mais em seres humanos, mas eles continuam na natureza, especialmente em animais. Então, às vezes pode voltar, né? Então, para quem gosta de ficar muito aí em cima beijando qualquer animal, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Então, os animais também eles têm o sistema respiratório, né? Podem alojar também vírus, né? Um ambiente ali propício à multiplicação desses vírus, bactérias, e você fica ali muito em cima, né, de alguns animais. Então, cuidado. Então, animal deve ser cuidado também como animal, respeitado como animal e não como ser humano, né? Esse contato com o ser humano pode se dar pelos hábitos cotidianos ou até pelo consumo de animais silvestres. Então, aqui outra observação, ó. Animais silvestres, exemplo de macacos, tatus, roedores, né? Capivaras, lobos, né? Então, cuidado com esse consumo de animais. Eles são, digamos que hospedeiros, né? De muitos vírus, né? Então, deve-se ter muito cuidado ao consumir esses animais, né? Exemplo mesmo do tatu, esses animais, né? Tatu e outros ali da mesma família são muito, digamos que sujos, né? Animais que carregam muitas doenças ali, muitos vírus. Então, cuidado ao consumir esses tipos de animal, né? A carne desses animais. Aqui você vai entender um pouco sobre fatores para a propagação de micro-organismo novo, né? Com potencial pandêmico. O exemplo foi a pandemia, né? O coronavírus. Mas podem existir outros, né? Então, tivemos o Zika vírus, que também, claro, atingiu quase no estágio aí também de epidemia, né? Então, os fatores envolvem ali questões sociais, empobrecimento é uma das causas, né, para muitas doenças, né? Falta de condições
conflitos, né? Então tem países aí, sobretudo na África, que vivem guerras civis e lá é muito mais difícil controlar algumas doenças, então é risco também para, a exemplo do Ebola, né? Que foi muito conhecido mais na África, né? Que causava uma morte súbita também, né? O Ebola. Então tem doenças que alguns países têm dificuldade de controlar porque vive um caos, né? Um caos social, econômico, político, né? Crescimento populacional sempre também interfere na questão ali também de pandemias, né? Favorece muito, né? Então, isso, surtos locais, né? Comportamento sexual, uso de droga, infraestrutura aqui também, aglomerações, sem saneamento. Então, mudanças climáticas, existem vários fatores, claro, que interferem em doenças diferentes, né? Mutações também, agentes etiológicos, mobilidade urbana. Agora aqui você vai entender quais foram aí as maiores epidemias e pandemias que já ocorreram no Brasil. Então, foram doenças que dizimaram muita parte aí de populações, né? Mataram muita gente, né? Vítima dessas doenças que às vezes nem sabia qual era, ficou sendo conhecido tempos depois qual era ali o problema. Mas, claro, alguns já se tinha noção, né? Porque vieram também de outros países, né? Você vai entender agora também nesse vídeo. Então, a história da humanidade é marcada por epidemias novas e antigas. Há registro desde a Grécia Antiga, imagina aí, antes de Cristo, né? E a Idade Média, antes de Cristo até ali, os primeiros séculos após também, né? Então, ali, Idade Média, por exemplo, é o ano 1400, né? Pode ser considerado também Idade Média, o fim da Idade Média, ali por volta de quase 1500. Então, o fim da Idade Média. E o início ali no século IV, por exemplo, então muito associado ao Império Romano, né, essa fase aqui. Então, milhares de pessoas morreram por conta delas. Então, muitas vezes a Europa mesmo foi dizimada ali pela peste negra, né, peste bubônica, né, que tinha ali como principal causador, né, ou vetor também o rato, né. Então, as cidades não tinham esgotamento sanitário, né? E já estavam crescendo. Então, na Europa, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, aí já há mais de 100 anos atrás. Então, imagina aí, sem infraestrutura nenhuma, higiene nenhuma para isso, né? Vamos entender aqui referente ao Brasil, uma das grandes pandemias aí, a varíola. Então, são doenças que ainda hoje as pessoas eh, seguem a prevenção através da vacinação. Varíola, 1826, depois Hanseníase, 1832. Então, aqui foram consideradas aí ó, epidemias ou até mesmo pandemias, ou seja, que foi em todas as regiões do Brasil ou da maior parte do território. Epidemias às vezes podem ser locais, né? Epidemias podem atingir uma região, por exemplo, ali Nordeste, região Sul, região norte, ou 3, 4 estados, né, de uma forma muito grave. Então, às vezes, tem essa diferença. Pandemia, quando já é um nível mais alarmante ainda. Então, muito mais mortes, muito mais pessoas infectadas também com determinadas doenças. Então, hanseníase, causada aqui também por bactéria, tuberculose também, ó, 1848. Então, muitas pessoas morriam aí por causa da tuberculose. Febre amarela, 1850, também em Salvador, pandemia lá, tivemos uma epidemia de febre amarela em Salvador, também nessa mesma época aqui, ó, 1850, 1855, então eram doenças, claro, que não é de um ano só não, aqui levava 3, 4, 5 anos, até mais, com a gravidade, então não tinha remediação naquela época praticamente, então pouco atendimento, assistência médica, né, naquela época. Inclusive, febre amarela em Salvador foi devido a um surto desse de febre amarela, que foi colocado aqui o São Francisco Xavier como padroeiro de Salvador, ali pela intercessão, né, durante aquele momento ruim, né, de doença, né. Então lá é a história, né? Estou falando aqui da história, tem a Câmara de Salvador colocou São Francisco Xavier como padroeiro, né? Então ainda hoje é ali venerado pelos católicos, né? E também até quem não é católico, mas que conhece essa história quando a cidade recorreu, né, fez procissão, né? Então, interessante essa história aí relacionada também a Salvador e essa doença febre amarela. E também a cólera atingiu muito, né, Salvador e outras regiões do Brasil.
Já iniciando ali o século XX, ainda aqui no final do XIX, peste bubônica ou peste negra, essa doença aqui, claro, ela assolou a Europa, isso muito tempo atrás. Então veja que é uma doença que ela reemergiu. Então, assolou muito ali a Europa, tempos atrás mesmo, muito antes desse período aí. Então, estima-se que um terço da população da Europa foi dizimada. Um terço significa que de cada 100, 33 pessoas morreram, né, dessa doença. Então, se você pesquisar na internet aí, peste bubônica Europa ou Idade Média, você vai ver. As pessoas já usavam alguns bicos de patas como se fossem máscaras, né? Então, panos, né, todos cobertos, ali ficavam, né, uma situação drástica mesmo. Difteria. Então, são doenças que hoje são bem cuidadas, né? Na verdade, assim, de evitar, né? E naquela época eram graves. Exemplo de difteria, febre tifoide também. Então, malária também, ó. Mais de 100 anos e ainda não se descobriu uma vacina, né, para a malária, não é isso? Então, não é fácil. Também a sífilis já foi considerada uma epidemia de sífilis, 1921. Depois a gripe ou influenza, 1923. Essa gripe influenza, inclusive, aqui no município eu já fiz pesquisas em livros de óbitos, já fiz pesquisa de todos os tipos. É, teve casa que faleceram 3 pessoas dessa doença aqui, ó. Teve uma comunidade aqui rural, que hoje é um distrito chamado Pedra Alta, que 10 pessoas morreram em pouco tempo. Em questão de 2 meses, 10 pessoas de um mesmo povoadinho, que já era pequeno na época, faleceram. Então, pessoas que eram conhecidas, próximas, né? Então, e estavam mais próximas da ferrovia. Então, veja como é a situação. A ferrovia, naquela época, foi responsável, né? Ou seja, era o fluxo de pessoas no sentido da ferrovia, então, de Salvador até Juazeiro, né? Então, as pessoas que estavam próximas, né, as vilas próximas a essa ferrovia, foram mais agravadas, mais atingidas, porque ali chegavam viajantes, né? Então, traziam essa doença. Essa doença foi muito grave também, claro, na Europa, né? Gripe espanhola, ali 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e depois continuou aqui também a exemplo da gripe, né, ou influenza, 100 anos atrás. Outra doença muito conhecida, a poliomielite, também já foi considerada epidemia, então já agravou muito. 1953, hoje é uma doença considerada erradicada, mas ainda continua a questão de vacinação, né? Sobretudo ali nas crianças, um cuidado maior para que não venha a voltar essa doença da poliomielite. Doença de Chagas também já foi uma epidemia no Brasil, 1954. Outra, tracoma, leishmaniose, também. Inclusive aqui tinham muitos guardas, né? Na década de 90, 80, guardas aí que faziam, sobretudo no início de 90. Faziam visitas nas casas, né? Parecidos com os agentes de endemias, né? Faziam ali, olhavam os olhos, né, das crianças, dos adultos também, né? Tinha a questão das pomadas, pensa um negocinho chato na época, né? Mas tinha que usar, né? Meningite, sarampo, esquistossomose, também é década de 70. Encefalite, meningite, quando termina com it, se trata de inflamação. Então aqui nós estamos falando de inflamações, né? É, meningite viral, ó. Isso, ou seja, a partir de vírus, ele causa inflamação, sobretudo no cérebro. Então é uma doença muito grave, né? Claro, isso pode levar a óbito, né? Muito rapidamente, porque afeta, sobretudo, o cérebro, né? Também, né? Então, meningite viral, vaca louca também, muito conhecido nessa época. A dengue voltou com força em 1986, o HIV também em 1988. Exemplo disso foi a morte ali de uns cantores, né? Alguns cantores reconhecidos, como Renato Russo, né? Parece que no Rio de Janeiro. Então, foi um alerta muito grande aí, depois disso, né, para a população. Coqueluche também, então são doenças aqui conhecidas e que já foram epidêmicas. 1996, rubéola também em 2001. Então a doença hoje muito controlada também é a rubéola, né? Mas já foi mais grave em 2001. Catapora também já evoluiu aí de surtos para a epidemia de catapora, né? Atingido o território nacional. Então catapora quase todo mundo já teve, né?
mas pelo que minha mãe conta, né, eu não tive. E, e dizendo ela que eu estive em contato, ou seja, as irmãs estavam com catapora, mas eu não peguei, né? Não sei como ela, né, que pode explicar isso, né? Mas ela afirma que eu não tive catapora, né? Não tive nenhum sintoma, nada, apesar de que estava convivendo com familiares que tinham a catapora, né? Então, são doenças ali, erupções na pele, né? Que são visíveis, né? SARS-CoV também aqui, ó, 2003, aqui já mais recente. A gripe aviária, 2005, você já viu aí nos jornais. Gripe suína também, 2009. Então, essas epidemias aqui, elas afetaram, claro, uma boa parte do território nacional, mas já com a menor gravidade. A diferença dessas outras é que essas gripes aqui, ó, elas mais rapidamente elas foram identificadas, né? Qual era o agente causador, né? Então, normalmente ali o vírus, então logo se identificava e buscava os meios de prevenção, né? Então, facilitou nesse sentido, mas o agravante é que havia maior globalização, maior fluxo de pessoas, então elas podem ir, inclusive, de um país para outro, mesmo que já tenha sido bem controlado em uma nação. Por último, aqui mais duas grandes epidemias, né, ou pandemias, que foi a chikungunya e Zika vírus, 2015, né? Então essa aqui assustou muita gente, né, as grávidas, sobretudo nessa época, né? Chikungunya, né, deixou muitas pessoas aí sentindo sequelas, né, com sequelas, sentindo dores, né, nas articulações, né, o Zika vírus afetou muito as crianças, causando ali a microcefalia, né, no caso atingindo gestantes. Então foram doenças que eh, quando houve já uma difusão, né, dela, de identificar, já tinham muitas pessoas que tinham tido contatos, né? Então não teve nem muito tempo de prevenção. Então, uma doença que demorou um pouco também para identificar e são relacionadas ao Aedes aegypti também. Então, felizmente, tem muitos casos aí também. Depois, Covid-19, em 2020. 2019 foi o primeiro caso notificado na China, 2020 aqui no Brasil. Então, a Covid-19 também considerada aí uma pandemia. Nesse caso aqui foi pandemia porque não atingiu nem somente o Brasil, foi o mundo todo. A exemplo de outras doenças aqui também. Então, pandemia, quando atinge ali, né, 5, 6 países ou o mundo todo, né, com mais de 200 países. Então, é uma pandemia. Atingiu grande parte da população.